Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, como é que vocês estão? Uma boa semana. A gente está começando aqui as nossas lives de segunda, sempre mais cedinho, para deixar todo mundo conectado com as informações antes de ir para o trabalho, a caminho do trabalho, quem sabe, né? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre um fenômeno que acontece em muitas empresas, mas quero antes disso lembrar vocês que aqui nesse canal a gente sempre traz boas informações, dicas sobre liderança feminina, sobre as possibilidades de você dar um salto na sua carreira e as formas que a gente pode encontrar para te ajudar, né, nessa jornada que é se lançar na sua vida profissional de forma assertiva, com o sucesso que você merece e com a competência que você já sabe que tem, mas não está usando da forma correta. Eu trouxe aqui uma série de informações que eu sempre gosto de trazer aqui as minhas colinhas para a nossa conversa fluir, né? O nosso tema de hoje é teoria Glass-Cliff. A teoria Glass-Cliff é um termo que é importante que você esteja atento de como que isso pode impactar a sua liderança, né? Eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Então, a gente sabe que a participação da mulher no mercado de trabalho, ela vem crescendo, especialmente como líderes nas empresas. Ainda está distante do que a gente quer? Tá. Ainda tem uma crença cultural de que a gente não pode essa ou aquela atividade, a gente sabe que tem, mas também não podemos negar os avanços que já aconteceram, né? Então, desde startups a empresas, né, de alto padrão, como grandes indústrias, a gente está em ascensão. Seja para que essas empresas cumpram os níveis de equidade exigidos, né, pelas regras, pelas leis, ou mesmo porque a gente está conquistando, de fato, esses espaços de forma gradual, né? Então, a gente sempre que chega nas lideranças das empresas, muitas vezes a gente bate ali no teto. Bom dia para quem está chegando aqui. A gente bate ali no teto do limite, né, da média liderança, né? Algumas mulheres conseguem avançar, mas a gente não pode olhar para as exceções. As exceções precisam ser aplaudidas e que bom que você chegou lá, mas a gente precisa olhar para quem ainda não chegou e por que ainda não chegou, né? Então, muitos homens, normalmente o chefe dessas mulheres, dificultam a chegada dessas mulheres na liderança. Então, tem uma vaga de gerência para você concorrer na empresa em que você trabalha, mas essa vaga você está sempre preterida porque aquela frase que a gente acaba acreditando nela, você ainda não está pronta, vamos esperar, quem sabe, na próxima, vai surgir uma vaga na área tal e a gente vai te colocar lá. Então, sempre os homens, as empresas, dificultam a promoção dessas mulheres, não apostam na nossa capacidade e impedem, especificamente, a visibilidade dessa mulher, né? Nas reuniões, quando a gente não tem a fala, né, quando a gente não tem a capacidade de participar daquela reunião com direito a voto, com direito a comentários, com direito a vetos. Tudo isso são pequenas violências e pequenas formas de limitar o nosso crescimento, né? De limitar a nossa capacidade de chegar lá. E o pior disso, gente, pasme, isso é proposital. Existe um movimento de comportamento nas empresas chamado penhasco de vidro, né? Eu vou explicar tudo para vocês hoje, mas é importante que vocês estejam atentas a compreender como é que isso acontece. E esse penhasco de vidro, eu chamo do teto de vidro porque a gente bate ali e não consegue subir. Mas o penhasco de vidro é quando você consegue chegar nesse topo,
mas existe um convite para você cair nesse abismo, sabe? Para você despencar de lá. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. É aquela situação em que mulheres ou mesmo pessoas negras são promovidas para uma posição de liderança sênior, né? Durante um momento difícil na empresa. Às vezes a empresa está passando por uma dificuldade grande de resultados, de faturamento e etc. E com um risco de fracasso muito alto. E então, essa beira do abismo torna-se uma oportunidade para convidar, para que essas pessoas, mulheres e pessoas negras, sejam convidadas a assumir as posições de alta gestão. E essa queda ela passa a ser inevitável, né? Esse conceito ele foi muito difundido nos anos 80 e parece uma coisa nova quando a gente lê sobre ele, estuda sobre ele, mas não é uma coisa que já vem sendo estudada, mas é um fenômeno real, né? Então, colocar as mulheres em posição de liderança, quando as condições são exatamente favoráveis para que elas mostrem que são capazes e bem-sucedidas, quase não acontece. Mas o contrário é comum acontecer e os estudos mostram isso, né? Eu não quero nem chamar de telhado de vidro, nem de penhasco de vidro, eu chamo mesmo de sacanagem. Você ofertar uma oportunidade para uma pessoa que você sabe que ela vai, ela vai ficar na iminência de quebrar, de cair, de não conseguir fazer seus feitos. Mas o termo correto para esse fenômeno é o que eu coloquei no convite para a live de hoje, que é o glass cliff, ou penhasco de vidro, mais conhecido. É como se essa barreira invisível ela impedisse a mulher de crescer, né? A expressão ela foi trazida por dois psicólogos, né? Uma mulher, Michelle Ryan, e Alex Haslam, na Universidade do Reino Unido, e é uma armadilha. É uma armadilha que você precisa ficar atenta, porque essas oportunidades vão surgir e elas serão vendidas, né, para você como uma grande possibilidade. Então você vai ser convidada, né? Olha, fulana, a gente precisa muito da sua ajuda, reconhecemos a sua competência e você agora vai ser a pessoa, a nossa CEO, você vai ser a pessoa responsável por resgatar a nova imagem da empresa, os novos valores, tudo que a gente precisa apresentar para o novo mercado, né? Então, nós temos aqui uma empresa na iminência de ser vendida, então a gente precisa colocar isso tudo de uma forma modernizada. E essa armadilha, ela traz outras questões, né? O rótulo desse fenômeno, ele aconteceu depois de se analisar o desempenho de mulheres nos conselhos de administração da Bolsa de Valores, lá nos anos 80. Então, as pessoas que começaram a estudar o fenômeno, elas perceberam que as oportunidades eram exatamente dadas nos momentos bem ruins da empresa, num contexto onde a probabilidade de falhar seria grande, né? Então, a demonstração, essa é uma demonstração do quanto que a sociedade pode ser machista e cruel, né? Com as mulheres, especialmente com as mulheres negras. Ele pode ser ainda mais perverso, porque vai nos colocar diante de uma situação de apontamento, né? De indicador na veia ali. Deixa eu dar aqui um aceno para as pessoas que estão chegando. Então, as mulheres são levadas a acreditar que aquela oportunidade é a oportunidade de ouro. Quando que nós deixamos passar um desafio, né? Dificilmente a gente vai deixar passar um desafio de colocar uma empresa nos nossos moldes, naquele formato que a gente acredita que seja. Então, é preciso que você tenha muita inteligência para perceber se o momento dessa oferta da promoção de uma alta gestão é uma oferta de fato real ou se é uma oferta armadilha, né? Que vem aí permeada pelo fenômeno do glass cliff, ok? Então, os casos estudados nesse fenômeno apontou que a estratégia
inclusive de mostrar a essa mulher que a empresa está apostando em novos caminhos, né? Como eu expliquei, no caminho novo, e que o resultado vai acontecer, né? Naquela direção, enfim. Mas quando esse resultado, enfim, não acontece porque as diversas razões do cenário econômico da empresa, político até, não permite, vem aí o tal efeito Salvador. Ou seja, o que as empresas fazem? Não deu certo, né, com a Ana, não deu certo, ela foi convidada, a gente deu toda a oportunidade, a equipe estava aí, as ferramentas estavam aí, não deu certo. Mas a gente tem aqui o efeito Salvador. E o efeito Salvador é a volta da liderança de um homem branco, né, para resolver tudo. Porque, no fundo, aquela armadilha que foi criada, quando a gente traz esse homem salvador, ele normalmente já é aquele cara que está negociando a venda das ações, que já está negociando uma transição daquela empresa, mas antes foi trabalhada uma forma de fazer a mulher acreditar que ainda era possível fazer o resgate daquela empresa. Então, esse estudo mostrou também um contraponto, e esse contraponto foi muito importante, porque mostrou que as mulheres são melhores gestoras na crise. A gente até viu isso, né, aí durante a pandemia, o que aconteceu com tantos países. Então, as mulheres são boas de resolver problemas, de sair de situações difíceis, algumas até obtiveram êxito e conseguiram ultrapassar esse fenômeno do Glass-Cliff, mas não foi a maioria. Então, as mulheres são frequentemente relacionadas a características importantes em uma crise, como a capacidade de conciliação e de colaboração, de ter empatia, de focar mais nas pessoas, de conseguir trabalho nos bastidores, o engajamento da equipe. Então, isso tudo ficou muito claro na pandemia, mas nesses estudos da teoria Glass-Cliff também foi trazido. Então, esse tema ele daria assim uma palestra de horas, porque tem muitos exemplos para falar para vocês assim de muitas pessoas, mas o intuito aqui é trazer para vocês dois aspectos importantes. O primeiro de que o machismo ele existe no ambiente corporativo, ele é real, né? E de forma cruel ele está presente. E você precisa estar atenta às provocações e aos desafios que lhes são dados, né, que lhes são lançados, para que você não seja uma vítima dessa armadilha do fenômeno Glass-Cliff, tá? Então, preste atenção se a promoção que estão te oferecendo não é um penhasco de vidro, não é algo que já está ali na iminência de cair e você está sendo levada para a beira desse abismo de uma forma arrebatadora e perigosa para a sua carreira, né? E a segunda coisa é lembrá-la que aquilo que muita gente acha bobagem, mimimi, que é na sua forma de se comportar com a sua equipe, né? Então, na verdade, assim, a sua alta competência para engajar pessoas, para mobilizar equipes para o seu resultado, é algo que precisa de verdade ser valorizado. E a gente tem essa competência, a gente traz isso de uma forma muito natural, né? Então, engajar pessoas não é mimimi, valorizar as pessoas não é mimimi, não é dar atenção a coisas que não têm importância, muito pelo contrário, a gente precisa cada vez mais praticar uma escuta ativa com as pessoas, entender os problemas do cotidiano da sua empresa, entender as pessoas, né? Então, por isso é tão importante. Então, fica atenta e nada de querer ser a heroína, né, na beira do abismo. Então, só assuma mesmo os desafios nos quais você tenha as ferramentas e as convicções favoráveis, né, necessárias para você realizar o seu grande feito, tá? Não acredita em sobremesa de grátis, tá? E eu quero encerrar aqui com uma frase muito sábia de Clarice Lispector, uma mulher fantástica. Ela falou assim: vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor. E as poucas coisas que têm valor, poucos sabem valorizar. Portanto, valorize-se. Valorize a sua história, a sua trajetória e o que você fez para chegar até aqui. Não aceite qualquer proposta. Um beijo e até a próxima live.